Então, boa tarde a todos os que estamos aqui e aqueles que mais tarde poderão assistir a esta conversa. Esta é uma iniciativa do Centro de Reflexão Cristã, que este ano celebra 50 anos de vida, e infinitos anos de esperança, porque aqui estamos, continuando um trabalho iniciado em 1975 e que tinha já raízes anteriores. Esta iniciativa é o sexto encontro de uma iniciativa que chamamos há uns anos Conversas entre Sócios, no qual já o escutámos e conversámos com o Fernando Gomes da Silva, que foi presidente da direção do CRC, com o Frei Bento Domingues, com a Luísa Sarsfield Cabral, com o José Luís de Matos, com o José Pedro Castanheira. A próxima sessão será com a irmã Julieta Mendes Dias e hoje temos como interlocutor principal o Guilherme de Oliveira Martins, que além enfim, do currículo que conhecemos, e mais do que o currículo, da vivência e do serviço à sociedade, à Igreja, da amizade que nos une a muitos que estamos aqui, foi de facto, teve diversos papéis fundamentais no Centro de Reflexão Cristã, como presidente da direção, nomeadamente, como diretor da revista, como neste momento como presidente do Conselho Fiscal e e esta parte que eu queria salientar, como um pilar de trabalho, de ação, de esperança, de serviço, mais uma vez, de companhão de route, se me permitem, eh, do Centro de Reflexão Cristã também hoje. E, portanto, em nome não só do passado, mas muito deste presente, Guilherme Oliveira Martins, da direção do Centro de Reflexão Cristã e dos que estamos aqui e de outros que hoje não podem estar, agradeço muitíssimo esta amizade, esta disponibilidade constante. E hoje, antecipadamente, porque há coisas que não são assim tão difíceis de adivinhar, enfim, a riqueza daquilo que vamos com certeza escutar e poder continuar a falar. O título que demos a esta intervenção é CRC, portanto, manter vivo o espírito conciliar. Eu passo aqui a palavra e agradeço muitíssimo a disponibilidade. Obrigado, eu é que agradeço a todos. Estou uma saudação muito especial, uma saudação à Inês, agradecer tudo o que disse, um abraço muito especial, permitam-me, ao José Leitão, uma vez que a minha participação no Centro de Reflexão Cristã, nas várias funções que tive e tenho, deve-se naturalmente sempre a uma amizade muito forte e antiga, amizade que tem exatamente pelo menos 50 anos, não é assim, Zé? E, portanto, agradecer. Quando a Inês me desafiou para esta conversa, perguntou-me qual o tema que eu poderia naturalmente definir, e obviamente que não podia deixar de ser o concílio. A geração do concílio, da renovação do concílio, é marcante no CRC. 50 anos que significam vivência de democracia. Ou seja, o Centro de Reflexão Cristã, desde as suas origens, desde que foi criado, teve sempre um papel ativo no que se refere à partilha da responsabilidade na construção da democracia. E, sobretudo, tendo em conta que, e daí a minha referência ao Concílio Vaticano II, a verdade é que a nossa democracia, a democracia inserida naquilo que Samuel Huntington designou a terceira onda, a terceira vaga da democracia, de que Portugal foi primeiro exemplo. E é daqui que temos que partir, uma vez que a posição assumida pelo Centro de Reflexão Cristã não foi uma posição meramente passiva, não, foi uma posição clara e inequivocamente ativa, no sentido de contribuir para a construção da democracia com base nos ensinamentos do Concílio Vaticano II. E
tínhamos consciência muito forte de que a experiência da Primeira República obrigava a impedir que houvesse qualquer questão religiosa e daí a necessidade de assegurar que houvesse cristãos com perspectiva democrática, com perspectiva de abertura, que pudessem decisivamente contribuir para a construção e a consolidação da democracia. Portanto, primeiro aspecto é esse, e é impressionante quando olhamos a lista dos fundadores do Centro de Reflexão Cristã. Muitos já nos deixaram, ainda há bem pouco tempo, há alguns dias atrás, o padre Agostinho Jardim Gonçalves, que nos deixou. Refiro o padre João Resina, o engenheiro Francisco Lino Neto, e quando eu falo do engenheiro Francisco Lino Neto, refiro a alguém que teve um papel absolutamente pioneiro relativamente à assunção de uma posição democrática, uma posição clara e inequivocamente demarcada daquilo que constituía até 1958, e naturalmente estou-me aqui sempre a reportar ao estudo do nosso João Almeida, que obviamente nos deu aqui uma bibliografia sempre fundamental relativamente a isto. Francisco Lino Neto é pioneiro, é um dos pioneiros relativamente, uma vez que os documentos que começou por subscrever individualmente, há um documento extremamente importante, subscrito individualmente pelo engenheiro Francisco Lino Neto, e depois participou nos grandes documentos, 59, 65, os grandes documentos, e nós não podemos esquecer que o Centro de Reflexão Cristã e os seus fundadores estão nesta linha que é, afinal, a que permitiu, sobretudo a partir de 1958, com dois acontecimentos marcantes. Um, naturalmente, é a candidatura de Humberto Delgado e tudo o que ela significou e o conjunto de pessoas que estiveram envolvidas nessa candidatura. Há uma célebre fotografia, volto a referir o fundador do CRC, um dos fundadores do CRC, o Francisco Lino Neto. Há uma fotografia da chegada de Humberto Delgado a Lisboa, numa grande manifestação, e essa fotografia circulou internacionalmente. É o Francisco Lino Neto com a cabeça aberta, com a cabeça a sangrar, justamente. E, portanto, eu começo por invocar o engenheiro Francisco Lino Neto, porque muitos de nós que aqui estão, conhecemos bem e recordamos-lo com muita saudade, uma vez que foi um leigo extremamente ativo, extremamente interessado, e alguém que participou ativamente, não apenas na reflexão, mas na criação de condições para a democracia. Portanto, e se eu falo em Francisco Lino Neto, como um exemplo, falo naturalmente de tudo aquilo que se passa logo no ano de 1958, candidatura presidencial de Humberto Delgado e o memorando enviado pelo recém-designado, na altura, bispo do Porto, Dom António Ferreira Gomes. Esse memorando, quando nós o lemos, ficamos perplexos pela onda que ele gerou, e perplexos uma vez que nesse documento apenas se citam elementos fundamentais da doutrina social da Igreja e das encíclicas papais. E, justamente,
O que era novo era pôr preto no branco esta questão que era necessário debater e, sobretudo, ressalientar uma suposta e real incoerência. A incoerência do então Presidente do Conselho, Salazar, que, tendo surgido sob a bandeira do antigo Centro Católico e da doutrina social da Igreja, a verdade é que não cumpriu minimamente esses desígnios e esses objetivos. Era esta a questão. Ora, o que é que ocorre em 1958? Em 1958 ocorre a demarcação em termos das Forças Armadas, uma vez que as Forças Armadas constituíam uma peça fundamental do regime, e a Igreja. Uma vez que, com a tomada de posição do Bispo do Porto, António Ferreira Gomes, e, simultaneamente, as tomadas de posição de cristãos, leigos ou clérigos, falo de Abel Varzim, do padre Abel Varzim, falo de ainda de a referência importante que não pode naturalmente ser esquecida dos irmãos Alves Correia, o padre Joaquim Alves Correia e o seu irmão Manuel Alves Correia. Não esquecemos que Joaquim Alves Correia foi obrigado ao exílio em virtude de um texto extremamente corajoso, designado como O Mal e a Caramunha, sobre um triste acontecimento, a Noite Sangrenta da Primeira República, e depois um conjunto significativo de leigos que subscreveram dois importantes documentos em 1959 e em 1965, e entre 58 e 65 não podemos esquecer algo de importante, é que António Alçada Batista e um grupo de jovens vindos do Encontro e da JUC criam a Livraria Moraes e a revista O Tempo e o Modo, a partir de 1963. Ora, o Centro de Reflexão Cristã nasce neste contexto, o contexto de dar continuidade e dar coerência a estas experiências, no sentido de afirmar aquilo que é a grande renovação traduzida no Concílio Vaticano II, projetada na sociedade portuguesa e na construção da democracia. Esta questão é, a meu ver, absolutamente crucial. Mas tornava-se indispensável, e o Centro de Reflexão Cristã vai fazê-lo, garantir não apenas a coerência relativamente à política nacional e à construção à construção das instituições democráticas em Portugal, mas simultaneamente garantir também uma solidariedade relativamente aos povos que tinham sido colonizados e que chegavam com a Revolução Democrática de 25 de abril de 1974, chegavam à independência e à autodeterminação. E há esta preocupação muito grande, desde a origem do Centro de Reflexão Cristã, de não pensar apenas a democracia numa lógica estritamente nacional, mas numa lógica aberta e numa lógica que vai justamente permitir o estudo, permitir simultaneamente também uma solidariedade ativa relativamente às novas nações e
neste ponto, não podemos esquecer o contributo, designadamente do Frei Bento Domingues, dos estudos, das investigações realizadas a propósito desta ideia de construir a democracia, mas simultaneamente garantir aquilo que o Papa João XXIII tinha dito na convocatória do Concílio Vaticano II, que a Igreja Católica deveria deixar de ser eurocêntrica. Este aspecto é particularmente importante, e é particularmente importante uma vez que, no imediato pré-democracia portuguesa, a verdade é que não podemos esquecer que nas várias correntes que se afirmavam em oposição ao regime anterior, nas várias correntes, havia as correntes tradicionais do republicanismo, que, de algum modo, eram tributárias do ultimato inglês do final do século XIX e, simultaneamente, da defesa das colónias. Ora bem, é a perspectiva conciliar que vai, de modo pioneiro, romper com esta ideia, que é a ideia eurocêntrica. E é justamente o Concílio Vaticano II, em perspectivas de que hoje vamos, naturalmente, usufruindo das mudanças necessárias que não podiam deixar de ocorrer. Por isso, hoje temos o Papa Francisco, que vem do Hemisfério Sul, e isso constitui, de facto, um ponto profético relativamente a esta necessidade de considerar a democracia não numa perspectiva fechada ou nacional, mas numa perspectiva ampla e aberta. Daí que, no que tocante à crítica da guerra colonial e no tocante à necessidade de lançar as bases, em termos corajosos, de uma democracia económica, social e cultural, os católicos vão ter um papel extremamente importante na abertura de horizontes. É por isso que a experiência do Centro de Reflexão Cristã é, antes de mais, uma sequência natural relativamente a essa perspectiva de abertura, perspectiva de solidariedade internacional, mas, sobretudo, a necessidade de compreendermos que a democracia não pode deixar de ser uma democracia dinâmica, baseada na descentralização, na partilha de responsabilidades, e isso é extremamente importante. Por isso me permiti referir como exemplo o engenheiro Francisco Lino Neto, e com ele, naturalmente, podemos recordar um conjunto muito vasto de pessoas. Também falei do Frei Bento Domingues, da necessidade de encarar a vida democrática numa lógica aberta, considerando não apenas uma lógica estritamente nacional, mas uma lógica de darmos a mão relativamente às novas nações que emergiram em condições tantas vezes difíceis, como bem sabemos, que emergiram depois da Revolução Democrática de 25 de abril de 1974. Devo referir que a tomada de posição pelo Centro de Reflexão Cristã, desde cedo, obedeceu
a uma preocupação muito grande de garantir um diálogo efetivo entre várias perspectivas. E uma lógica democrática pluralista, uma lógica capaz de impedir que houvesse qualquer regresso a situações como aquelas que tínhamos encontrado na Primeira República, designadamente no que se refere ao anticlericalismo ou no que se refere à ausência de uma perspectiva positiva que aqui nós claramente encontramos. Duas pessoas são importantes em termos nacionais neste domínio. Falo do cardeal Dom António Ribeiro, que teve um papel extremamente importante, e, obviamente, Mário Soares. E Mário Soares conhecia bem os perigos que poderiam existir relativamente a este tema da questão religiosa e, nesse sentido, foi, de algum modo, fácil garantir o respeito, a salvaguarda de uma perspectiva plural e de uma perspectiva que pudesse, de uma forma dinâmica, garantir o aprofundamento da democracia, muitas vezes usamos esta expressão, e a necessidade de, considerando este aprofundamento da democracia, a necessidade, obviamente, de podermos ter condições avançadas relativamente a uma emancipação da sociedade. Não podemos esquecer, por exemplo, um dado que às vezes nos esquecemos, é que em 1974, quando chegámos à democracia, tínhamos 25% de analfabetos. 25% de analfabetos. É um número, aliás, em termos da Europa, era um número extremo. Eu costumo lembrar que a taxa de analfabetismo aqui no continente europeu era maior do que a taxa de analfabetismo em Cabo Verde, no arquipélago de Cabo Verde. O que é uma situação que não podemos naturalmente esquecer. E este foi um tema que os educadores cristãos, os educadores que se reuniram no Centro da Reflexão Cristã, desde cedo tomaram consciência. Tomaram consciência de que era indispensável, de uma forma corajosa, lançar as bases de uma reforma muito profunda nos vários domínios. O domínio político, social, económico e cultural. O planeamento. A ideia de planeamento é uma ideia muito interessante. Hoje quase que parece que é uma ideia já gasta ou antiquada. Planeamento hoje é mais importante do que nunca, sobretudo quando vemos tristemente aquilo que vemos designadamente na lógica de, por um lado, um protecionismo tremendo, por outro lado, uma perspectiva oligárquica relativamente a uma confusão entre os poderes económicos e empresariais e o controlo político da economia no sentido da salvaguarda de princípios reais de justiça. E aqui refiro dois fundadores do Centro de Reflexão Cristã. Falo da Manuela Silva e do António Sousa Gomes. O António Sousa Gomes tinha, aliás, na sua família, justamente uma herança que vinha ainda do antigo Centro Católico,
E quer o António Sousa Gomes, quer a Manuel Silva tiveram um papel muito ativo no sentido de defesa desta ideia, da necessidade de haver um planeamento democrático e nesse planeamento democrático pudéssemos, obviamente, prosseguir objetivos de desenvolvimento económico e social. Por outro lado, é indispensável percebermos também, já vos falei da atenção às questões de África, atenção às questões da economia, da educação, e não posso naturalmente esquecer, entre os fundadores, referências fundamentais no que se refere à reflexão do pensamento, à reflexão filosófica. Falo de José Matoso, falo de Fernando Cristóvão, falo de João Resina, falo de António Janela, falo de um conjunto muito vasto falo de Luís de França, falo de Teresa Santa Clara Gomes, falo de Fernando Gomes da Silva, falo de Sidónio Pais, falo de Maria Vitalina Leal de Matos, falo de Francisco Sérgio de Cabral, falo de José Leitão, falo de José Pedro Castanheira. Bom, um conjunto muito vasto de alguém que tinha uma dimensão e uma perspectiva não apenas no âmbito do Centro de Reflexão Cristã, mas no âmbito nacional. E esse aspecto é muito importante. O Centro de Reflexão Cristã não foi uma realidade fechada sobre si mesma. Não. Foi uma realidade em que os seus membros ativos não deixaram de ter um papel efetivo relativamente à transformação da sociedade portuguesa e não esqueço que uma vez tinha eu funções governativas e um deputado no Parlamento perguntou-me o que é que considera na vida democrática que deve ser absolutamente preservado. E eu referi, naturalmente, que a preservação das instituições democráticas, e não podemos esquecer que na preservação das instituições democráticas temos uma afirmação muito clara, designadamente a Constituição Pastoral Gaudium et Spes, que afirma de modo muito evidente a necessidade de uma democracia económica, política, social e cultural, mas depois dava dois exemplos. Um exemplo era o da taxa de escolarização, as taxas de escolarização, e não recuar neste domínio. Nós falei-vos que em 1974 tínhamos em Portugal uma taxa de analfabetismo de 25%, um quarto da população era analfabeta, e, simultaneamente, as taxas de mortalidade infantil eram absolutamente dramáticas. Hoje temos, de facto, uma situação que é uma situação positiva, que não se compara com a situação que tínhamos, houve um progresso muito significativo e, designadamente, no âmbito da mortalidade infantil, nós temos dos valores mais baixos em todos os países mais desenvolvidos. E isto são elementos importantes. Pois bem, eu devo dizer que nada deste progresso foi possível se não houvesse esta lógica de articulação de responsabilidades, de partilha de responsabilidades e um respeito estrito relativamente a esta sociedade que tem que ser uma sociedade de respeito mútuo, uma sociedade plural, uma sociedade baseada na necessidade da liberdade e do respeito dos direitos fundamentais. Ora, falei-vos já de várias
referências de fundadores do Centro de Reflexão Cristã, mas, simultaneamente, o Centro de Reflexão Cristã, como há pouco referi, foi sempre uma instituição aberta e uma instituição capaz de dialogar com o que de melhor nós poderíamos ter na sociedade portuguesa. E não esqueço, obviamente, dois exemplos apenas. Um exemplo do maior intelectual, do maior ensaísta das últimas décadas em Portugal, falo de Eduardo Lourenço, e a verdade é que Eduardo Lourenço teve, com o Centro de Reflexão Cristã, uma colaboração muito importante, e nesse aspecto eu posso salientar que a coleção da revista Reflexão Cristã é um bom exemplo. Aliás, felicito vivamente a Inês agora, é uma nossa preocupação antiga, quer do José Leitão, quer minha, que é garantir o regresso à periodicidade e à permanência da reflexão cristã. Eu penso que essas condições estão garantidas e asseguradas, já temos um número disponível, mas agora teremos naturalmente uma maior estabilidade. Lermos a reflexão cristã, lermos a coleção da reflexão cristã é extraordinário. Está lá tudo. Está lá tudo aquilo que de essencial deveria ser refletido na sociedade portuguesa. E, portanto, o papel do Centro de Reflexão Cristã é, por isso, um papel extraordinariamente importante e está traduzido não apenas nos estudos que eu há pouco referi relativamente às economias africanas, por exemplo, e o papel de Frei Bento Domingos, mas simultaneamente em termos globais, as referências, a importância de Eduardo Lourenço e da sua reflexão. E Eduardo Lourenço esteve connosco ao longo, de uma forma, eu diria, quase profética, a lançar as questões que não podiam deixar de ser equacionadas para assumir a democracia a sério. E falar de Maria de Lourdes Pinto-Silva. Não posso deixar de referir a importância grande que, num trabalho longo, primeiro na preparação e depois na assunção da própria vida democrática, e não posso deixar de referir Maria de Lourdes Pinto-Silva, o grupo do Grau, a minha querida e saudosa amiga Teresa Santa Clara Gomes. E porquê que faço esta referência? Exatamente porque é possível, e é um desafio que eu vos lanço, reler a reflexão cristã e os textos ao longo de todos os anos da vida da reflexão cristã, e nós encontraremos lá, sempre, não a lógica do dia a dia, mas a apresentação, a preocupação crítica relativamente ao que ocorria em cada momento e, simultaneamente, a apresentação das bases para uma necessária ação de emancipação, uma necessária ação de aprofundamento democrático. E hoje isso é mais necessário do que nunca. Isso hoje é mais necessário do que nunca. E temos que ser suficientemente inteligentes para poder, naturalmente, reafirmar esses princípios. Falei da reflexão cristã, falei da coleção de textos notáveis que, ao longo dos anos, foram publicados na reflexão cristã. Estão lá dos melhores textos produzidos pela intelectualidade em Portugal, e sempre, repito, numa perspectiva aberta, ouvindo quem deve ser ouvido e garantindo também essa capacidade de
de partilhar as diferenças, de partilhar as responsabilidades, mas, sobretudo, assumir de uma forma avançada os grandes desafios que se colocam. Julgo que estes aspectos são aspectos que eu gostaria de salientar. E pediria agora à Inês que conduzisse propriamente, porque eu agora estou à disposição para o quarto de hora final, para podermos, naturalmente, acrescentar qualquer coisa que eu me tenha esquecido. Falei de muitos nomes, posso ter esquecido algum, esqueci certamente, mas estou agora a vosso dispor. Muito obrigada. Vou aqui reagir com umas palmas virtuais e agradecer todo, enfim, este caminho pela história do Centro de Reflexão Cristã, que é uma história do país, não é? E da nossa democracia. E queria salientar uma palavra de que gosto muito que é um desafio para nós, não é? E que repetiu, que é a ideia da coragem. É a coragem que católicos tiveram no passado, antes da nossa democracia, e a coragem, enfim, se foi construindo. Portanto, de facto, eu queria salientar muito esta coragem que tem que ser performativa de alguma maneira, e houve sempre neste balanço que o Guilherme de Oliveira Martins fez connosco, esta relação entre o pensar e a ação. E, portanto, eu abro assim, realmente o nosso breve diálogo, mas breve, mas intenso, e o José Leitão é o primeiro aqui a inscrever-se. Passava então a palavra. Tenho só que dizer ao José, está aqui um. Não, esperem lá, só, ok. José Leitão, faz favor. Muito rapidamente, ora, queria só começar por cumprimentar o Guilherme Oliveira Martins e dizer uma coisa que os sócios não têm consciência. O Guilherme Oliveira Martins tem tido um papel discreto, mas fundamental na sobrevivência do Centro de Reflexão Cristã. E tem sido um sócio extremamente empenhado, e eu fico por aqui, e que tem dado um contributo absolutamente decisivo nestas últimas décadas do Centro de Reflexão Cristã. Dito isto, eu queria apenas, sublinhando o que ele disse, naturalmente, também recordar o seguinte: para além do que foi dito, é importante perceber, por um lado, que o CRC vem também de um contexto social e cultural da Europa e do mundo, em que, efetivamente, depois dos fascismos e dos regimes ditos de ordem, não é? Em que houve, infelizmente, uma aliança muito grande de muitos meios católicos com aquilo que o Jacques Maritain chamava a desordem estabelecida, não é? Houve, mesmo antes do João XXIII, antes do Concílio Vaticano II, houve muitos leigos, que eu referiu aqui, por exemplo, o Francisco de Neto, que de forma pioneira romperam com as ordens estabelecidas. Portanto, e isso também teve a ver, por exemplo, a nível internacional, com revistas como o Esprit em França, como o Catholic Worker, e em Portugal com o Tempo e o Modo, portanto, que de certo modo está para trás da nossa experiência. Agora, voltando ao centro, indo mais diretamente ao Centro de Reflexão Cristã, gostava de dizer o seguinte: para além do que foi dito, é preciso não esquecer também o grande contributo que o CRC deu, nomeadamente com a Manuela Silva, mas não só, para pensar o papel da Igreja na sociedade, na sociedade e na Igreja, digamos, o papel das mulheres na sociedade e na Igreja. Isso é uma dimensão que também que não pode ser esquecida, como também já foi de certo modo dita, mas eu gostava de sublinhar, ainda recentemente foi feita uma homenagem no ISCSP ao Alfredo Bruta Costa, o papel que os primeiros estudos sobre a pobreza e a exclusão social foram feitos no quadro do Departamento de Pesquisa Social do Centro de Reflexão Cristã, nomeadamente com o Alfredo Bruta Costa e com a Manuela Silva. São dados que não podemos esquecer. Por outro lado, também dizer o seguinte: eu, quando próximo do 40º aniversário do CRC, voltei a ter responsabilidades no Centro de Reflexão Cristã,
nós estávamos num contexto de regressão em termos teológicos, a nível da Igreja, digamos, um contexto em vários aspectos de silenciamento de alguns teólogos e de alguma regressão teológica. E nós, de facto, agarrámos-nos muito à memória do Concílio Vaticano II, e efetivamente, se vocês virem, por volta do 40º aniversário do CRC, há muita coisa em torno do Vaticano II. Aliás, mais tarde, aliás, também por iniciativa do Guilherme, veio a ser reeditada a Gaudium et Spes também, por exemplo. Agora, o que tivemos foi depois a felicidade de termos a surpresa que foi o Papa Francisco, naturalmente, e que nos permitiu, digamos, ter uma inspiração permanente para aquela preocupação de uma teologia libertadora, que fosse também coerente com a preocupação de libertação social e política que animavam muitos dos fundadores do Centro de Formação Cristã. Dito isto, eu não queria propriamente fazer uma pergunta, queria realmente sublinhar, e sem entrar neste momento em muitos pormenores, o muito que devemos ao empenhamento do Guilherme Oliveira Martins na vida do Centro de Formação Cristã. Obrigada, Zé. Já percebemos que há aqui um desfazamento entre o som e a imagem do José Leitão. Não sei se há mais questões. Já agora eu posso, enquanto aquecem os motores, quem quer Exato. perguntar, só agradecer as palavras do José Leitão e, sobretudo, salientar o papel muito importante e pioneiro do Alfredo Brito da Costa. É particularmente importante o estudo, e não só o estudo, a introdução do tema da pobreza, que é um tema de grande atualidade. É um tema de grande atualidade. É um tema que não é um tema apenas circunstancial, sobretudo quando as desigualdades se agravam, quando temos a tentação terrível do discurso político prevalecente, que é o elogio da desigualdade, o elogio daquilo que eu, nos últimos dias, reli as cartas persas do Montesquieu. E o que é que está lá? A denúncia daquilo que é o despotismo oriental. E eu vejo regressar a tentação do despotismo oriental, ou seja, a ideia de que quem tem poder ambiciona a ter mais poder e de uma forma absolutamente sem qualquer prurido defender essa perspectiva, esse ponto de vista. Alfredo Brito da Costa, o tema da pobreza é um tema atualíssimo e é um tema que, em termos económicos, obriga-nos a dizer o seguinte: a pobreza não é uma fatalidade. A pobreza não é uma fatalidade. Quando vemos, por exemplo, os paraísos fiscais, onde existe uma clara e inequívoca posição de afrontamento em relação àquilo que é a necessidade de uma maior partilha de bens em nome da ideia de justiça. Ideia de justiça que não é apenas a ideia de igualdade de oportunidades. A igualdade de oportunidades é um começo fundamental, mas como o Alfredo Brito da Costa sempre disse, há igualdade de oportunidades, temos que acrescentar a correção das desigualdades. Uhum. A correção das desigualdades. E isto está muito claramente afirmado relativamente aos principais documentos, designadamente os documentos do Concílio, mas depois desenvolvidos posteriormente. Quando o próprio Papa Bento XVI nos alertava para o facto de as economias de casino serem economias de profunda injustiça e para o facto de que a economia mata. Quando se diz que a economia mata, diz-se, afinal, que o que
mata é a perspectiva imediatista, injusta da vida económica, não a etimologia da economia, como, aliás, quer Manuel Silva, quer o Alfredo Bruno da Costa sempre disseram relativamente aos seus textos e ao seu ensinamento. Portanto, estes aspectos, a meu ver, são particularmente importantes e não podem ser esquecidos. Eles estiveram na primeira linha e agradeço a Inês o facto de salientar a importância da palavra coragem. A Igreja continua a ser chamada à coragem. E aqui a tomada de posição do Papa Francisco relativamente a algumas das orientações que vemos estarem a prevalecer nestes dias não podem deixar de ser aqui claramente referenciadas. Muito obrigada. Não sei se continuamos a conversar. Bem, continuaremos a refletir, sem dúvida, não é? Eu Alguma questão? estou disponível, continuo disponível, agradeço muito. O João Miguel, que foi aqui, cuja obra foi aqui citada. Exatamente. Que é fundamental e que eu Sim, sim. apelo francamente à sua leitura, ao conhecimento, uma vez que a democracia portuguesa, esse aspecto é muito importante e está demonstrado na obra do João Miguel. A democracia portuguesa tem uma forte componente, uma importante componente relativamente à posição dos católicos, e não só dos católicos, dos cristãos. Falámos de católicos, mas eu não posso deixar agora de falar do pastor António Dimas de Almeida, que foi um dos fundadores do Centro de Reflexão Cristã e que corresponde a uma preocupação ecuménica que não pode ser naturalmente esquecida. Eu gostei muito da intervenção, que realmente focou aspectos essenciais na vida do final da ditadura e no papel dos católicos na construção da ditadura, na construção da democracia, quer nos últimos anos da ditadura, quer depois no período revolucionário e da consolidação democrática. E acho que é sempre importante recordar estes nomes, alguns um pouco esquecidos, como o caso do engenheiro Francisco Lino Neto, e injustamente esquecidos, porque de facto teve um papel pioneiro nas eleições de Humberto Delgado, que inspirou depois outras pessoas também para avançar. E acho que realmente o papel dos católicos é muito multifacetado e pode sempre ser abordado de muitas perspectivas. Já foi interessante também, já que estão aqui também gerações que estiveram aqui nos primeiros anos do CRC, falar um pouco também da forma como foi vista a figura do Monsenhor Oscar Romero, que eu por acaso, o CRC foi pioneiro, publicou um caderno no início dos anos 80 sobre Oscar Romero. Eu de facto vi-me na situação de escrever uma entrada para um dicionário sobre direitos humanos, em que escrevi uma entrada sobre Oscar Romero, que hoje em dia há um direito humano muito recente que é reconhecido pelas Nações Unidas, que é o direito de os familiares de vítimas conhecerem o paradeiro dos seus familiares desaparecidos. E esse dia, que é celebrado nas Nações Unidas, ahm, é, foi escolhido o dia em que Dom Oscar Romero foi assassinado. E de facto o CRC teve hoje em dia eu andei a fazer uma pesquisa na Biblioteca Nacional. Há 3 ou 4 livros sobre o Dom Oscar Romero, foram todos 3 ou 4 livros publicados nos últimos 10 anos. Mas de facto o CRCI também teve um papel pioneiro
em dar valor a essa figura e em relacioná-la com a luta pelos direitos humanos. E hoje em dia que o Papa Francisco também vem da América Latina, e parece-me que também é uma figura que reforça essa ligação entre o catolicismo na Europa e na América Latina e noutras regiões como a África, onde os direitos humanos continuam a ser espezinhados e violentados Eu mostrei-vos, todos os dias, não é? Sim, eu interrompo só para dizer que eu mostrei-vos a capa dessa Sim, edição sim, sim, nós sim, vimos, sim, sim, nós sim, da vimos. Reflexão Cristã, que Eh, era essa imagem. Exatamente, sim, exatamente. sim. Então, esse aspecto eu agradeço porque é um aspecto absolutamente fundamental. E, sobretudo, uma vez que, quando eu há pouco apelei a reler textos fundamentais que estão publicados na Reflexão Cristã, e quando hoje vemos a posição assumida pelo Papa Francisco, nós podemos eh, fazer aquilo que eu designo uma releitura da teologia da libertação, uma releitura da teologia da libertação, decantados os aspectos mais imediatistas, e justamente o exemplo de Oscar Romero, Dom Oscar Romero, é justamente um exemplo muito bom, que é podermos decantar aquilo. Não podemos esquecer, agora acaba de ser publicada a autobiografia do Papa Francisco, e há domínios absolutamente impressionantes nessa biografia, designadamente em relação aos efeitos da ditadura argentina. Há um texto, aliás, publicado no Jornal Público pelo Frei Bento há cerca de 15 dias, salientando justamente a importância dessas situações absolutamente dramáticas na Argentina e designadamente os efeitos da ditadura. E, portanto, essa releitura da teologia da libertação, que de algum modo o Papa Francisco tem feito, é algo que nos textos mais antigos, nos textos mais persistentes do Centro de Reflexão Cristã, já estão desde muito cedo. Desde muito cedo. Muito obrigada. Eu faltou a perguntar se há algum comentário. Graça? Tenho que ligar o microfone. Eu neste momento, boa tarde a todos, não sou membro do CRC, mas gostava de deixar aqui um contributo que me parece que é importante anotar, mas foi realmente de um princípio, o Zé Leitão acompanhou-me talvez nesses momentos, e efetivamente a importância do CRC para nós jovens universitários, portanto, começando na jovem democracia, às vezes um pouco perdidos em todos aqueles partidos políticos que apareciam por aqui e por ali. Nós trazíamos realmente uma tradição ligada à Igreja Católica Apostólica Romana, não exatamente como tínhamos herdado na nossa infância, e o CRC foi extremamente importante porque, não deixando de ser um local com uma dimensão intelectual de alguma qualidade, e não era pouca, nos levava também por caminhos que tinham a ver com o testemunho de cristãos que nós queríamos continuar a ser. Portanto, para mim foi efetivamente ainda de começarmos a trabalhar com situações complicadas, e realmente eu acho que foi para mim uma etapa extremamente importante na minha vida. Eu neste momento posso considerar que não sou realmente uma católica apostólica tão tão ligada à Igreja como eu estava realmente nessa altura, mas não deixo de reconhecer todo este caminho que foi agora apresentado e aquilo que eu própria beneficiei com alguns dos meus amigos que ainda hoje acabamos por transportar esses valores, obviamente, na nossa vida. Muito obrigada, portanto, por este momento em que me apeteceu juntar a vós. Muito obrigada Obrigado. pelo professor, pelo seu testemunho. Obrigada. Muito obrigado.
Graça, nós fazemos readmissões todos os dias. É uma coisa que podemos fazer aqui em conjunto, com a bênção do Guilherme de Oliveira Martins. Sobretudo agora que, relançando a reflexão cristã, os assinantes são todos bem-vindos. Os assinantes são todos bem-vindos. Só fazer um bocadinho de propaganda, neste momento a reflexão cristã vai, graças à direção, naturalmente, eu estou a ser um parler. Portanto, nós vamos ter a reflexão cristã distribuída nos circuitos das livrarias, através das Paulinas, e simultaneamente com a regularização das assinaturas. Nós pensamos que a sustentabilidade da revista vai permitir, obviamente, num momento que é absolutamente decisivo, podermos refletir sobre as questões importantes que têm a ver com a construção da democracia nos aspectos político, social, económico, cultural, e isso é, infelizmente, mais necessário do que nunca. Infelizmente, eu digo, é sempre felizmente temos boas ideias, mas quando os desafios são muito grandes, nós somos chamados à coragem. Bem, eu não vou dizer mais nada, porque esta é a frase: quando os desafios são muito grandes, nós somos chamados à coragem. Poderia dizer simplesmente: nós estamos aqui do Centro de Reflexão Cristã, somos muitos, somos diferentes, somos plurais, que é outra, a ideia do pluralismo, que é outra das mensagens deixadas hoje aqui pelo Guilherme de Oliveira Martins, a quem eu agradeço muitíssimo. Ontem, hoje, agora e sempre. Agradecemos tudo e mais alguma coisa, e agradeço a todos, à Graça também com este testemunho final. Nós amanhã temos Assembleia Geral dos Associados às 9 da noite, enviaremos um lembrete, um friendly reminder, e também recordo que, anuncio para aqueles que ainda não sabem, no dia 12 de março, que é uma quarta-feira, da parte da tarde, teremos uma jornada sobre migrações, sobre o que tem a Igreja a dizer à sociedade portuguesa e o que quer escutar sobre a questão das migrações atualmente. Teremos 3 mesas e anunciaremos os detalhes mais adiante. Para já amanhã estamos centrados na preparação da Assembleia Geral. Mais uma vez a todos, uma boa tarde, e ao Guilherme de Oliveira Martins, muito obrigada. Muito obrigado. Muito obrigada a todos. Muito obrigada a todos por esta tarde. Obrigadíssima. Obrigada, irmã Pilar. Muito obrigado, foi um prazer ouvi-los. Boa tarde.